Nós estudamos na quarta-feira passada a pergunta de número 72 do Catecismo de Heidelberg. O tema abordado ainda se baseia nos sacramentos, fala sobre um dos sacramentos instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo, e a pergunta anterior, 72, tratou do seguinte assunto, da seguinte questão, falando sobre o lavar exterior com água, que é o símbolo do batismo. A pergunta é, então esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Essa é uma pergunta pertinente, porque muita gente acredita que o ato de ser batizado por si só remove pecados. É uma pergunta até clássica nos exames aos candidatos à pública profissão de fé. Você crê que o batismo vai remover os seus pecados? E aí a resposta é não. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Batismo, como sacramento, continua sendo sinal e selo da aliança. Ou seja, ele simboliza ou ele aponta para uma graça invisível operada no coração. Quando Cristo, então, ele purifica por seu sangue, por seu Espírito, o coração do pecador. O batismo, então, ele simboliza esta realidade na vida do crente, como também na vida do seu pequeno filho, quando faz lembrar aos pais a promessa também dada aos filhos de separá-los para o Senhor, preparando-os para um dia, eles por si mesmos, confessarem, professarem a sua fé em Jesus. Agora nós vamos ver a pergunta 73. Pergunta 73 é a seguinte, ela é uma sequência, e alguns textos nós vamos ver, eles já foram vistos por nós, eles reforçam esse assunto. Alguns irmãos têm percebido, à medida em que nós estamos estudando, como esse assunto é importante. A doutrina a respeito da igreja vai fundar, vai criar raízes para o crente, para o membro da igreja, no seu serviço de adorador e de testemunha do evangelho em uma igreja local. O que a gente percebe hoje, olhando para o evangelho brasileiro? A rotatividade de membros nas igrejas, ou até mesmo a falta de controle daqueles que entram e que saem das igrejas modernas, é fruto de um ensino fraco ou até mesmo inexistente a respeito da doutrina da igreja. Então, quando você entende o que é igreja, você percebe na Bíblia quem é o cabeça da igreja, você vai entender o significado dos sacramentos, governo de igreja, quem o instituiu, o testemunho da igreja, qual a principal missão da igreja. Então, esse crente cria raízes profundas. E aí ele não vai virar aquele, o chamado, os antigos costumavam dizer, né, o crente macaco, que é aquele que pula de galho em galho, ele nunca para num lugar. Não, ele vai fincar raízes ali. E aí você vai perceber gerações dando continuidade ou continuação àquilo que Cristo começou trabalhando em uma parte do seu corpo, ou em parte do seu corpo que está espalhado sobre toda a terra. Então, pergunta 73 é, então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar, regenerador e de purificação de pecados? Essa é uma pergunta também que nós precisamos olhar atentamente. A razão, ela deve ser considerada por nós à luz das Escrituras. Eu vou repetir a pergunta. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar, regenerador e de purificação de pecados, uma vez que ele não remove pecados? Olhem só a resposta. Deus fala assim por uma razão importante. Primeiro, Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. É algo que a gente já tem falado. Segundo, porém, ainda mais importante razão, Ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. Então, o símbolo, o selo, apontando para uma realidade espiritual profunda, extremamente profunda. Quais são as passagens bíblicas então apontadas? A primeira delas, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos para lá.
Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Do versículo de número 9 em diante. Já falei isto aos irmãos, todas as vezes que nós examinamos a primeira carta aos Coríntios, nós percebemos que Paulo ele vai responder uma série de dúvidas existentes na igreja de Corinto, em Corinto, mas também ele vai tratar disciplinarmente alguns problemas que estavam surgindo lá. Por exemplo, o capítulo 6 começa lembrando que os irmãos estavam levando uns aos outros a juízes ímpios, incrédulos, para resolverem problemas que deveriam ser tratados entre eles. Ou seja, para que não houvesse mau testemunho da igreja, do evangelho, Paulo vai dizer: e vocês se esqueceram que vocês vão julgar anjos? Como é que vocês não conseguem julgar entre si mesmos os seus problemas? E ele vai seguindo essa linha de raciocínio, e aí ele vai chamar a atenção no final dessa primeira parte aí do capítulo 6, no versículo 9 até o versículo 11. O versículo 11 é o nosso versículo-chave, mas eu queria que vocês lessem comigo do 9 ao 11. Primeiro aos Coríntios 6, de 9 a 11. Vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo ele está apontando para uma realidade profunda, espiritual, que Cristo, por seu sangue e o seu Espírito, realizaram no coração dos coríntios, ou dos corintianos, lembrando-os o seguinte, que não entrarão no reino dos céus pecadores. Pecadores não entrarão no reino dos céus. Nenhum pecador entrará no reino dos céus. E ele vai aqui trazer uma relação, não se enganem. Ele vai dizer que impuros, e quem não é impuro, idólatras, e quem não tem ídolos, ainda que não sejam fabricados ou pré-fabricados em seus corações. Qual o ídolo do nosso tempo? Senão o próprio consumo, ou o próprio dinheiro, ou a própria avareza. Ele vai dizer que nem adúlteros. E quem é que nunca sentiu ou passou por sua mente desejos impuros ou sentimentos pecaminosos na área sexual, na área da sexualidade? Jesus diz que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Nem efeminados, nem sodomitas, um problema tão atual para nós hoje. Homens que vivem e que se vestem, e que se comportam, e que gesticulam, e que falam como se fossem mulheres. Esta é a figura efeminada, que está espalhada em nossa cidade, em qualquer lugar que você vai, tem homem efeminado. Sodomitas são aqueles que utilizam-se de tais efeminados ou de pessoas do mesmo sexo para a satisfação do seu desejo sexual pervertido. O homossexualismo, que é um problema hoje nosso. Então, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, ou seja, aqueles homens apegados ao dinheiro, nem bêbados. É o que nós mais vemos hoje em nosso país, inclusive envolvidos em acidentes de trânsito terríveis. Nem maldizentes, e quem é que nunca falou um pouco da vida do outro? Nem roubadores, conclui Paulo, herdarão o reino de Deus. Em suma, aqui é um pequeno resumo para dizer que você e eu, sozinhos,
pelo que somos, jamais entraremos no reino de Deus. Mas aí vejam como é que completa o apóstolo Paulo, versículo 11. Tais fostes alguns de vós. O que é que ele quer dizer com isso? Assim também foram, ou assim também eram alguns entre vocês, ou alguns de vós experimentaram disso aqui que eu acabei de falar, destes pecados aqui que eu mencionei. Mas o que foi que aconteceu com eles? Por isso ele usa a expressão, tais fostes, apontando para o passado, alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por que Deus utiliza na palavra, então, as expressões purificação, lavar, regenerador? Por uma razão importante. A primeira delas é que Ele quer nos ensinar que, assim como a água, ela remove a sujeira do nosso corpo, Jesus, por seu sangue, por seu Espírito, removeu do nosso coração estes pecados. Assim Ele continua a fazer com todos aqueles que têm um encontro pessoal com Ele e recebem dele um novo coração, têm os seus corações lavados de toda a sujeira e imundície de seus próprios pecados, ou provocadas pelos seus próprios pecados. Então, é aquela verdade bíblica que nós notamos à medida em que nós lemos. O sinal externo aponta para uma realidade interna, interior, e caminha tão junto a Ele, caminha tão próximo a Ele, que muitas vezes a linguagem se mistura. Mas Paulo não está dizendo aqui que foi o batismo ou o ato de derramar água sobre a cabeça, ou imergir alguém em um poço, em um tanque, em um rio, que tornou este homem agora puro de coração. Não. Ele vai dizer que eles foram lavados, santificados, justificados, ou seja, declarados justos, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando nós ouvimos esta palavra relacionada à nossa salvação, nós lembramos quem tornou puro e santo o nosso coração. Então, reformulando a pergunta ou a resposta, ou a afirmação que eu fiz, pecadores não entrarão nos céus, sozinhos jamais entrarão. Pecadores redimidos, lavados, justificados e santificados por Jesus Cristo e por seu Espírito entrarão nos céus. Porque quem abriu as portas dos céus para eles, foi Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, nós cremos, é a verdade. Aí nós vamos prosseguir e vamos ver que em Apocalipse, o último livro da Bíblia, vejam só comigo também, Apocalipse capítulo 1, quando Jesus se apresenta a outro apóstolo, João, ele vai se revelar de uma maneira poderosa. E antes desta revelação, capítulo 1, a partir do versículo 4, João vai dedicar a carta que ele escreve, que foi fruto de uma revelação recebida pelo Senhor quando ele estava preso em uma ilha chamada Patmos. Ele escreve a 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas são mencionadas no livro do Apocalipse. Nós temos aqui a relação delas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir do versículo 4, vejam só o que é que nós vamos encontrar. Vamos ler juntos do versículo 4 ao versículo 8. Vamos lá, vamos ler juntos. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados,
e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que apresentação bonita do Deus triuno. A carta, ela é endereçada às 7 igrejas da Ásia, pelo apóstolo, e ele pronuncia as palavras de graça e paz àqueles irmãos, da parte de quem? Da parte de Deus o Pai, aquele que é, que era e que há de vir, da parte de Deus o Espírito Santo, os 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, uma referência ao Espírito Santo de Deus, e da parte de Cristo, o Filho de Deus, Deus o Filho, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora, notem que há uma explicação quanto à apresentação de Jesus Cristo, quando João está abençoando ou pronunciando as palavras de saudação às igrejas da Ásia. Ele diz, aquele que nos ama, aí na segunda parte do versículo 5, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A ideia de liberdade aqui, ela está ligada à remoção de pecados, à purificação, à própria lavagem regeneradora que é mencionada na Bíblia. Quem fez isso por nós? Quem fez isso pela igreja? Jesus. É aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aí ele completa, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A certeza de que quando Cristo voltar sobre as nuvens, e a Bíblia diz, todo olho verá, a certeza que temos de que assim como a água nesta terra nos faz lembrar a necessidade de purificar o nosso corpo, o que Cristo fez por nós então, de maneira poderosa e espiritual, limpando e purificando o nosso coração, a certeza e a garantia que temos de que quando encontrarmos ou vermos Jesus com as nuvens vindo para resgatar a sua igreja, a certeza de que nós estaremos com ele e que podemos dizer como João, certamente, amém, ele vem, é porque Cristo, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Então, nós temos aqui uma relação importante. E vejam, irmãos, quanta coisa a gente aprende quando a gente estuda um assunto que muitas vezes passa desapercebido, passa esquecido. Ele se torna às vezes até tão repetitivo, e porque tão repetitivo ele é, nós começamos a observar algo tão importante como se fosse um ritual que a igreja faz, que a igreja sempre fez. Não. Por trás do ato sacramental de se batizar o converso, de recebê-lo à comunhão da igreja, está tudo aquilo que Cristo realizou por ele. A obra realizada por Jesus em seu coração. Vejam que doutrina maravilhosa nós aprendemos então só estudando sobre batismo. Segunda parte, a parte final desta pergunta hoje, nos lembra que também há uma razão ainda mais importante do que esta que acabamos de ver. É que Jesus nos assegura, ou através deste lavar regenerador e purificador dos nossos pecados, simbolizado pelo batismo, Jesus nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, ou seja, o batismo, que somos tão verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Eu vou mostrar para vocês, ou vou voltar a tratar com vocês, de duas passagens que nós já vimos, mas elas são importantes para o reforço do tema e também para a apresentação daqueles que não acompanharam conosco os primeiros estudos sobre o batismo. Romanos capítulo 6, vamos para lá.
e depois nós vamos finalizar com outra passagem bíblica relacionada. Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 6, do verso 1 ao 4. Gostaria que vocês lessem comigo novamente. Romanos 6, do 1 ao 4. Vamos ler? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, por meio do batismo, Cristo quer nos assegurar, por meio desta garantia e sinal divinos, que nós somos tão verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, por meio da sua obra, assim como nós somos fisicamente lavados com água. Veja só a argumentação do apóstolo Paulo. O crente agora, para que a graça de Deus ela seja mais abundante, ele deve pecar ainda mais, porque Paulo disse que onde o pecado abundou, a graça superabundou, ou seja, ela sobrepujou os nossos pecados, ela foi maior que os nossos pecados. Essa é a razão por que nós estamos aqui, porque nós temos uma nova vida. Paulo então responde, absolutamente não. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós que agora temos um novo coração, lavado, regenerado, os pecados removidos. Versículo 3. Ou porventura, aí ele vai fazer essa associação, veja, o ensino apostólico, ele não vai se ater à forma de batismo, mas o que ele simboliza, nossa união com Jesus Cristo. Nós agora estamos ligados a Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Cristo, ele, por meio da sua morte, ele crava na cruz os nossos pecados, ele carrega até a cruz os nossos pecados. Então a pergunta do apóstolo Paulo é pertinente, é importante para nós. Como é que nós podemos ignorar que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Ou seja, morrem para o pecado, morrem para tudo aquilo que ele mesmo vai mencionar aos coríntios, aos corintianos, aos cidadãos daquela cidade. Vocês eram desse jeito. Vocês viviam na idolatria, vocês viviam no erro, vocês viviam no engano, vocês eram ladrões, vocês eram pervertidos, vocês eram assim, não são mais. Porque ele diz, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É o símbolo de uma nova vida, do ingresso agora no reino dos céus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora, observem e percebam que a relação ela é tão próxima, que o símbolo então vai nos lembrar que hoje o crente deve viver uma nova vida, porque ele não é mais dele. Na realidade, ele nunca foi dele. Mas o homem afastado de Jesus, ele vive como se ele mesmo fosse o centro de tudo. E agora ele não pertence mais a si mesmo, ele agora tem a consciência de que ele pertence a Jesus Cristo. E se ele pertence a Jesus Cristo, ele é chamado a viver uma nova vida, ou a andar em novidade de vida. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer, tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados, ou seja, separados do mundo e unidos a Cristo. Então, para a gente concluir, lembrem-se o que a palavra do Senhor nos ensina. Aqueles que estão se preparando para o batismo, lembrem-se que o batismo ele não vai mudar a sua vida, mas ele deve significar ou simbolizar agora a nova vida que você experimenta.
Porque o batismo não é uma fórmula mágica que no momento em que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você muda. O batismo é a decisão que você toma de ingressar no reino, porque você agora compreende que, como pecador, encontrou verdadeira salvação em Jesus. Só Ele pode salvar o pecador. Eu quero concluir lembrando aos irmãos que Jesus Cristo nos deixou um exemplo nos evangelhos para que ninguém acreditasse que para você ser salvo você precisa ser batizado. Não. Se você crê, você deve ser batizado, você vai experimentar a salvação. Às vezes se interpreta Marcos 16 de uma maneira errada e radical, achando que você deve crer e ser batizado para ser salvo. Não. Você deve crer em Jesus, porque quem crê em Jesus tem a vida. A consequência natural, então, de quem crê é ser batizado, se ele se ele crê adulto já, se ele não cresceu na igreja. Agora, Jesus nos deixou um exemplo no Evangelho para que nunca apoiássemos a nossa confiança no batismo, mas que entendêssemos que este simboliza o que Cristo faz no coração do pecador. Quando ele estava na cruz, ele estava entre dois ladrões, vocês conhecem muito bem essa história. Um dos ladrões blasfemou de todo jeito contra Jesus e ainda disse: se tu és tudo o que estavam dizendo, o Filho de Deus, desce dessa cruz e tira a gente também dessa situação. O outro ladrão, arrependido diante de tudo que fez e diante daquele a quem ele contemplava, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus Cristo então responde para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teve tempo para ele ser batizado. Ele estava prestes a morrer. Ele não ia conseguir mais sair daquela cruz. Mas aquele homem que estava no centro entre os dois ladrões, um deles arrependido, recebeu uma palavra de fé, e nesta palavra ele creu. E Cristo cumpriu o que prometeu, porque eles morreram. Cristo morreu, mas Cristo ao terceiro dia ressuscitou. E ressurreto, concretizou a obra que veio cumprir, que veio fazer. E aquele homem que morreu na fé, ou pela fé no Filho de Deus, experimentou, imediatamente à hora da sua morte, aquilo que Jesus falou. Encontrou-se com ele no paraíso. Então, há um exemplo na Bíblia para que nós não apoiemos a nossa salvação no batismo, mas o único exemplo na Bíblia é também para nos lembrar que só existiu um ladrão na cruz. Para que, se você crê em Cristo, você deve, em obediência a Ele, ingressar na igreja. Para ingressar na igreja, você deve preparar-se corretamente para ser batizado. Alguns estão fazendo isso, outros já fizeram, e você que ainda não fez, a palavra de Cristo nesta noite é que você creia nele, e se você crê, em obediência a Ele, seja batizado. Vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos por Tua santa palavra. Agradecemos porque o batismo ordenado pelo Senhor faz parte da missão e testemunho da igreja. O Senhor nos ordenou fazer discípulos de todas as nações. O Senhor também nos disse de que maneira deveríamos fazer estes discípulos. Indo por todo o mundo e pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, inclusive o batismo que o Senhor instituiu, até a consumação dos séculos. Porque o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco até o dia de seu retorno e resgataria o seu povo, para que por todo sempre este povo redimido e comprado pelo teu sangue, lavado e purificado pelo teu Espírito, habitasse com o Senhor no reino celestial. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que lembramos o que fizemos, a decisão de fé que tomamos,
nós então somos fortalecidos a olharmos para as Escrituras e entendermos o significado do batismo, e porque ele é tão importante e precisa ser ensinado corretamente. Ele nos faz lembrar que assim como a água purifica o nosso coração, o Senhor purifica o coração por teu sangue e por teu Espírito de todo aquele que crê em teu nome e entrega a sua vida inteira ao Senhor. Obrigado por este momento. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Chama, Senhor, e arrebanha as tuas ovelhas, que elas sigam somente a Cristo, a palavra de Cristo, e que crendo nele, esperem com fé, esperança e amor a concretização das tuas santas e ricas promessas. Oramos em nome de Jesus. Amém.